Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana. Eu sou a Tata Gentil, astróloga, taróloga, criadora aqui do canal. Deixa eu ver se o troço tá ligado, depois vocês vão me xingar, tá? Acho que tá tudo certo. Pessoal, semana que a gente tá ainda numa lua nova, caminhando para a lua crescente em Câncer, que vai acontecer sábado, se opondo a Plutão em Capricórnio, né? Basicamente a gente tem esse ponto alto na semana. Além disso, a gente está indo para Vênus, que está indo para Vênus, não. Quem dera, né? Se a gente estivesse indo para Vênus. Não, a gente tem Vênus que está indo para o signo de Peixes dia 6. Então, na quarta-feira, essa Vênus entrando em Peixes também traz uma mudança nas energias do céu. E a gente tem a pressão da conjunção exata, bem nessa segunda-feira já, de Saturno e Marte no grau 22 em Aquário, ambos, né? Então a gente não vai conseguir resistir. Saturno pressionando Marte é assim, aquela força como o carvão que recebe uma pressão muito forte para se transformar num diamante, por exemplo. Então, a gente precisa abrir o coração, aquela pressão que a gente está sofrendo por uma transformação de algo bruto para algo muito refinado, potente e rico, né? Que seria essa transformação aí, vai, do carvão para o diamante. Vamos colocar essa metáfora aí. É como se a gente estivesse passando por essa transformação essa semana. Então não tem como a gente resistir a essa pressão saturnina. Sendo que a gente acabou de entrar no mês de abril, nessa lua nova de Áries, que aconteceu sexta, é isso. Então, se a gente não tiver essa coragem de encarar os desafios, internalizar os aprendizados, seguir em frente com coragem, pensando, né, nos nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, enfim, nos encaminhando para um propósito mesmo de vida, fazendo essa vida ter sentido, a gente pode se sentir deprimido, meio, não sei, meio desmotivado, negativo, enfim, acabar seguindo por impulsos que não faz muito sentido, mas de qualquer forma, essa semana ela tem um certo despertar, ainda mais porque essa lua crescente em Câncer, ela vai se opor a Plutão. Então é um despertar para que a gente saia do automatismo, né? De ficar essa vida da marmota, né? Todo dia igual, todo dia eu faço a mesma coisa. Enfim, ainda que a gente viva rotinas, que a rotina é importante, ainda que a gente viva rotinas, a gente está vivendo um momento bem importante de uma transformação com esse Sol em Áries conectadíssimo aqui com Quirón, que se conecta também com Mercúrio. Então tá todo mundo ali em Áries pedindo para que Marte, que é regente de Áries, converse aí com esse Saturno e fale, olha, eu vou mudar, eu vou trabalhar as minhas questões em Quirón, né? Eu vou trabalhar as minhas dores, eu vou ser a transformação que eu quero no mundo e vou parar de ficar fazendo coisas que me sabotam os meus semelhantes, enfim, que não traz nada de positivo para o meu entorno. Porque se eu não estou fazendo uma vida válida para mim, provavelmente eu estou espalhando caos, eu estou espalhando dor, eu estou espalhando alguma coisa que não é boa. Se eu estou fazendo uma coisa que é boa para mim, com certeza eu estou motivando, Ares, né? Estou motivando, eu estou incentivando e estou mudando o meu entorno para melhor, dizendo para as pessoas, olha, vale a pena viver uma vida íntegra, honesta, feliz, abundante e vamos embora. Porque Vênus vai entrar em Peixes, quem que já está lá? Juntinho também, conjunção. Júpiter e Netuno, estão bem conjuntinhos ali, né? Júpiter vai avançar, vai chegar pertinho de Netuno, vai ficar os dois no grau 23. Isso também é muito místico, muito profundo, da gente conseguir ter essa consciência. Quem é que vai dar essa consciência maior pra gente? Vênus entrando ali, ainda que ela não esteja em conjunção, ela toca esse signo, ela traz para nós essa consciência de que é possível viver os sonhos, mas que para a gente viver os sonhos, o que Netuno faz? Ele solta, ele abre, ele faz uma baita de uma abertura
de uma transmutação também, e ele te livra do que não está positivo. Então, essa semana é uma semana que estamos entrando em um novo ciclo, inclusive dia 6 é um dia bem interessante nessa entrada de Vênus em Peixes, porque é um dia que tem um portal aí, é um dia também bem significativo, quando a gente sai do calendário gregoriano, é um dia bem místico, então a gente consegue ter essa consciência de preciso fazer para o outro o que eu quero que ele faça para mim. Eu preciso fazer para mim sem esperar do outro, porque é o Sol em Áries, gente. A gente precisa ir para um caminho de individuação, mas esse Quirón ativando esse Sol, ele mostra que a gente não é infalível, a gente não é super poderoso. E o que Marte em Aquário fala? Precisamos nos unir. Se a gente não se une num propósito, a gente não se une numa comunhão, se a gente não percebe que a gente faz parte de uma grande família aqui, para onde que a gente vai? A gente vai para um caminho de segregação, mais ainda, de dispersão, de medo, de depressão, de se fechar cada vez mais. Aí o que acontece com esse Netuno, com esse Júpiter? Em vez de ter uma baita de uma cura, uma expansão, não sei o quê, tem doença, tem o caos, tem... Porque o caminho a gente que vai escolhendo. É cura, é sorte, é felicidade, é realização de sonho, ou é o oposto? O oposto é quando a gente faz escolhas baseado no medo, quando a gente faz escolhas baseado numa coisa que é apenas material, porque Netuno é muito espiritual, então a gente também tem que soltar. O que é o Netuno? É amor. Para a gente soltar, a gente precisa amar, a gente precisa ser generoso, a gente precisa permitir que o outro também seja feliz, porque esse negócio só eu sou feliz, o outro não pode ser feliz, que história é essa, né? Que todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam livres e tudo mais. A gente precisa querer isso de forma genuína. A gente começa essa semana aí com essa lua em touro conectado com o nó do norte, que é o ponto kármico no céu, e eles se conectam com Plutão. Plutão pegando touro ali, Plutão em Capricórnio, também ativa Saturno, que está ali massacrando Marte. Fala assim, ó, sua força de liderança, porque Plutão é a vontade, ele é a oitava de Marte. Então ele fala assim, você tem coragem de realizar algo que é bom para você e para todo mundo? Você tem coragem de ser mais generoso? Você tem coragem de transformar sua vida? Você tem medo de você quer uma vida segura, estável, sem mudança? Isso não existe, isso não é evolução. Então, se você está muito apegado, touro, e muito passivo, e muito estagnado, e muito não sei o que, se prepare para uma semana que já vai começar com muitas mudanças e desafios, e tirando você de zona de conforto, porque você precisa enfrentar coisas novas. E quando a gente tem essa Vênus entrando em peixes, é totalmente você ter que lidar com seus vazios e com o seu caos emocional. E se a gente não conseguir lidar com isso, preenchendo com amor universal, amor, fé, preenchendo com música, preenchendo com propósito, preenchendo coisas boas, a gente vai preencher com o quê? Com coisas ruins. Então a gente pode ir para caminhos de radicalismos opostos, ou a gente pode ir para um caminho de integração. Ainda esse papo de integração? Ainda esse papo de integração. Acho que até o fim da vida vocês vão me ouvir falar disso, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Na hora que a gente conseguir integrar tudo, vira estrelinha e vai para outro lugar. Então, gente, quanto mais a gente soltar, integrar e buscar viver a vida com espontaneidade e responsabilidade, aceitando as coisas que a gente faz, falando, não, eu que fiz essa besteirinha aí, eu assumo, dá aqui pra mim, para de jogar pro outro, não projeta no outro não, assume suas coisas, cata pra você, arruma, resolve, corrige e segue em frente, ou vai ficar ainda nessa briguinha, nessa coisa do foi eu, foi você, é assim, assim, eu sou melhor do que você, enfim. E aí a gente não se une, só se desune. Ainda que a gente sabe que essa união, essa paz de toda a família cósmica humana, eu sei que é sonho irreal, é fora da casinha, eu sei disso, mas quanto mais grupos maiores se unirem, melhor. Quanto menos divisão, melhor. E quanto mais a gente conseguir ter grupos que se interconectam, falei bonito, né? Como círculos, igual a geometria sagrada, porque se você vê a geometria sagrada do universo, são vários círculos, mas eles não estão círculos isolados. Eles se conectam e vão dançando, e vão indo assim, vão girando, e vão
Quer dizer, um grupo bebe do conhecimento do outro e da energia do outro, que vai se retroalimentando e vai doando e vai indo e vai girando e tudo flui. Como o beija-flor que fica em vários lugares, assim, não pode falar, não, eu só quero essa planta aí, eu só quero essa flor. Se não for essa flor, eu não quero. Você já viu isso? Vai, meu bem. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos aceitar o que a vida tem pra gente, porque a gente tem uma cabecinha muito pequena, no fim das contas, até os nossos sonhos são pequenos, né? E uma vez eu vi uma palestra de uma pessoa, agora não vou me lembrar quem é, mas é muito interessante que ele falou assim, nossa, eu nunca esqueço isso, que ele fala, eu espero que os seus sonhos não se realizem, porque os seus sonhos são muito pequenos, com certeza sua mente está muito fechada ainda, e o que você está querendo não é ilimitado, não é universal, não é incrível, não é uau. Você ainda está com medo, então você ainda está desejando coisinhas pequenas. Então que os seus sonhos não se realizem, que você seja totalmente arrebatado pelo universo, por uma coisa totalmente incrível, que tem a ver com a sua alma e o seu propósito, que você nem imagina ainda, porque a mente do ser humano ainda está aqui, né? Então, que é aquela frase meio boba, clichê, mas que a gente pode usar, que o universo possa nos surpreender nessa semana, que a gente possa abrir o nosso coração para receber e para aceitar o que tiver que vir, e que a gente possa internalizar os aprendizados para não ter que ficar repetindo lições velhas e ficar passando pelas mesmas situações, né? Que a gente consiga sair, dar um saltinho para uma evolução, porque a gente sabe que a evolução também não é linear e não é horizontal e vertical, ela é horizontal, vertical em círculos, ela pode acontecer assim, assim ou assim, como a geometria sagrada acontece, como eu falei. Então a gente pode cada vez mais ter uma expansão, não só mental, mas emocional. E essa semana ela é muito mais emocional, tá? E desapego. É uma coisa que a gente precisa ir pro desconhecido sem medo. Ela não tem muito, porque Mercúrio está sendo tocado por Quirón, então ele também tem uma transcendência da mente. A nossa mente pode dar muitos sinais aí de problema, né? Assim, porque Saturno está pressionando a gente, então a gente precisa fazer trocas construtivas com as pessoas e tentar ir para o coração, no sentido de abrir, porque a mente, ela pode... A gente está passando pelos últimos grauzinhos aí de Lilith em Gêmeos, um grau bem complicadinho ainda, então a gente pode simplesmente não conseguir racionalizar tudo, mas a gente pode ir para um caminho de sentir e de intuir, que é muito mais interessante do que ficar tentando entender tudo. Se está fazendo sentido, é porque a gente integrou pensamento e sentimento. Se a gente só está refletindo, se a gente só está racionalizando e a gente está distanciando um pouco do emocional, uma coisa é você sair do reativo, emocional, reativo, primitivo, instintivo, que só reage, né? Outra coisa é a gente interiorizar para sentir e organizar o sentimento para conseguir encontrar a intuição. Por isso que a gente precisa meditar. E a meditação é a transcendência da mente, é a gente ir para uma substância mental que é Urano, que é uma coisa maior, e sair do cérebro pensante, que esse tem seus caminhos, ele encontra os caminhos, porque a gente está muito sob os desígnios de Mercúrio, principalmente agora que ele está regente, só que a gente pode se confundir. Então, para a gente ouvir os sinais de Urano que passa para Mercúrio para trazer para nossa mente, a gente precisa estar em quietude. Só que é uma semana muito intensa, muito agitada. Saturno vai exigir da gente muito empenho, muita dedicação e a gente pode simplesmente ficar numa estafa. Então, faça pausas, faça escolhas conscientes, saia do automático. É importante que você use o tempo a seu favor e não contra você. Isso é uma outra dica importante para essa semana. Pessoal, um beijo, ótima semana para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe e curta com seus amigos, tudo isso também ajuda bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.